Nós estamos agradecidos ao Senhor por esta noite que o Senhor tem nos dado e a oportunidade de podermos adorá-lo. Convido para abrir a palavra no segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículos 1 e 2, para a nossa meditação esta noite. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículos 1 e 2. Glória a Deus. Amém? A minha tradução está dizendo assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Amém. Essa é a tradução que está aqui no telão também. E eu quero comentar com vocês esta noite esse texto sobre este tema que aí está: a mensagem profética, a provisão de Deus em tempos de crises. Queridos, nós conhecemos o nosso Deus e a sua grandeza e o seu trabalhar em favor daqueles que lhe são fiéis. Em toda a história, nós temos visto o agir de Deus em favor do seu povo. O justo, ele sempre é amparado pelo Senhor. Você nunca vai encontrar, dentro do contexto bíblico, histórico, um justo desamparado por Deus. Deus sempre ampara aqueles que lhe são fiéis. O texto que eu vos trago esta noite, o fundo histórico desse texto, aconteceu na cidade de Samaria. Samaria foi sitiada pelo rei da Síria chamado Ben-Hadad. Nós temos no contexto pelo menos 3 homens com este nome de Ben-Hadad. Todos eles foram reis, e é bem provável, diante da palavra de Eliseu, que este Ben-Hadad que eu estou vos falando esta noite seja o Ben-Hadad III. Este homem pegou o seu exército e ele sitiou a cidade de Samaria. Samaria era uma cidade fortificada, isto é, uma cidade cercada por muros, como era o costume de muitas cidades daqueles tempos. E o que era um cerco? O que era sitiar? O exército inimigo vinha e se colocava ao redor da cidade muitas vezes. Se colocava em pontos estratégicos, aonde estavam os canais de suprimento para aquela cidade. Por exemplo, os canais de água. Os inimigos iam nestes canais
que levavam água para dentro da cidade e fechava-os, cortava-os, de forma que a cidade ficava sem água. Se os moradores da cidade tivessem que sair para fora para buscar os alimentos, agora não poderiam, porque os inimigos ficavam às portas. É por isso que você vai encontrar Jesus fazendo a citação de uma agulha no contexto bíblico. A agulha, entre muitos significados, era uma porta pequena, secreta, que apenas os moradores da cidade sabiam onde se localizava no muro. Quando os inimigos vinham, e às vezes eles desapercebidos, o portão precisava ser fechado para que os inimigos não entrassem, então os moradores corriam para essas agulhas. Era um lugar apertado, difícil de se passar. E ali se fechava a cidade. Então a cidade era sitiada e cortava tudo que é suprimento para ela. O exército inimigo fazia isto, visando que acabaria o alimento, acabaria a água, acabaria os recursos, e então a cidade teria que abrir as portas. Assim eles entrariam e venceriam aquela cidade. Nós temos na Bíblia muitos cercos, muitos sítios de cidade. Nós temos um, por exemplo, que durou 13 anos. Quando Nabucodonosor foi sitiar a cidade de Tiro, o sítio durou 13 anos. Tiro era uma cidade abastecida, com muito alimento, com muita água, e ela conseguiu suportar o cerco por 13 anos. Mas a maioria das cidades não tinham condições para isso. Então se abriam as portas e os inimigos entravam e venciam aquela cidade. Era uma estratégia de guerra. O exército mais forte usava isto para vencer os mais fracos. Acontece que nesse tempo Israel estava longe do Senhor. O rei provável aqui é o rei Jorão, filho de Acabe, um rei mau, assim como o mau era o seu filho. Eliseu, quando faz citação, Eliseu, vem aí o filho do assassino, isto é, o filho de Acabe. Então Israel estava sem comunhão com Deus, mas tinha em Samaria um profeta, tinha ali um homem de Deus. Ainda que o rei e o povo não estava voltado para o Senhor, havia ali um homem de Deus. E com este cerco à cidade, os alimentos foram acabando, os cavalos foram morrendo, o gado foi morrendo, porque o cerco durou um tempo. E a fome chegou à cidade. Tanto é que, olhando o telão, vocês vão ver que uma cabeça de jumento passou a valer 80 peças de pratas. A questão aqui não é nem a questão do preço. A questão é que pelas leis de alimento que Deus deu a Israel, o judeu não podia comer o jumento. Lá em Levítico está isso. Mas a situação era tão grave que eles esqueceram as leis da impureza e começaram a comer cabeça de jumento. Uma caneca de esterco era vendida por 5 pratas. O esterco aqui era o combustível para fazer o alimento. Devido à situação que se chegou, o desespero dos habitantes era tanto, no capítulo 6, versículo 28 a 30, vocês vão ver que 2 mulheres, elas tiveram uma situação que elas foram ao rei e disseram: olha, rei, nós combinamos de hoje ou ontem nós comermos a carne do nosso filho e hoje seria a carne do filho dela, e ela não quer. Elas praticaram aqui
o que nós chamamos de antropofagia, comer carne humana. O rei, quando ouviu isto, disse: o que eu posso fazer por vocês? A Bíblia diz que ele trazia sacos de cilício sobre si, sinal de tristeza, sinal daquilo que estava acontecendo em Samaria. O desespero era tanto. Quem aqui alguma vez na vida teve fome sabe do que eu estou falando. O desespero era total. E aí, o que acontece é que ao invés de ir para os pés do Senhor, o rei vai apontar um culpado. No livro que eu vos li esta noite, capítulo 6, verso 31, está dizendo assim: disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros. Quer dizer, o rei achou um culpado para a situação que Samaria estava vivendo. E ontem, domingo, esses dias, olhando a Bíblia Sagrada e pensando sobre isso, queridos, há uma dificuldade no ser humano em assumir os seus erros. Há uma dificuldade em nós em reconhecermos os nossos erros. O rei de Samaria poderia chamar o povo e eles reconhecerem que estavam distante de Deus, que precisariam voltar-se para Deus, arrepender-se e pedir a misericórdia do Senhor, a fim de que Deus pudesse agir em favor deles. Mas o que ele fez foi apontar um culpado para aquela situação desesperadora que a população de Samaria estava vivendo. E esta questão de assumir ou de apontar erros não é de agora. Isso vem lá do Éden. Quando Deus falou com Adão a respeito da desobediência, lá no capítulo 3, vocês vão ver que Adão fez o quê? Culpou a sua esposa. Quando Deus disse: o que fizeste, Adão? Está lá o texto: então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele não assumiu a culpa, preferiu culpar a sua esposa. Quando Deus vai em Eva e Deus fala com ela, Eva vai transferir a culpa para a serpente. Capítulo 3, verso 2, disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Veja que há uma transferência de culpa, assim como fez o rei de Samaria. A Bíblia nos dá exemplo disso. O rei Acabe, quando viveu aquela situação em que estava distante de Deus, e que Elias chegou ali e foi ao palácio com uma palavra do Senhor e disse: olha, não vai chover, não vai ter chuva sobre a terra. E aí o tempo passou e não choveu. Depois daquele período, a Bíblia diz que Obadias vai ao encontro de Elias, e Elias diz: olha, avisa ao rei que eu vou me encontrar com ele hoje. E Obadias avisou o rei. E quando Acabe se encontrou com Elias, lá no capítulo 18, verso 17 e 18 do primeiro livro dos Reis, vocês vão ver que Acabe diz: tu és o perturbador de Israel. Ele chama Elias, ó perturbador de Israel. Quer dizer,
nós estamos vivendo uma situação assim por sua culpa. Por sua culpa. Na verdade, Elias não era o culpado. Na verdade, Acabe, através da sua esposa Jezabel, que trouxe os seus ídolos, os seus cultos para dentro de Israel, havia se afastado de Deus, havia se afastado da presença do Senhor. Mas ele precisou achar alguém para colocar a culpa. E aí é a mesma situação do rei de Samaria para com Eliseu. A cabeça de Eliseu não ficará hoje sobre os seus ombros. Então por quê? Porque ele é o culpado de nós estarmos passando por uma situação assim. A gente precisa aprender, irmãos, que na vida todos nós erramos. Não existe ninguém na face desta terra. O único que passou por aqui, e a Bíblia atesta que ele não teve falha, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No demais, todos os homens, santos homens de Deus, como Abraão falhou, como Isaac falhou, como Moisés, que a Bíblia Sagrada diz que Deus falava com Moisés cara a cara, mas Moisés falhou também. Abraão foi chamado do amigo de Deus. Quando Deus foi destruir as cidades das planícies, Sodoma, Gomorra, as cidades das planícies, Deus falou com Abraão. Deus disse: não posso ocultar o que eu vou fazer do meu servo Abraão, o amigo de Deus, mas falhou. Então a gente muitas vezes precisa parar e saber que todos nós erramos na vida e assumir os nossos erros. Porque quando nós assumimos os nossos erros, nós vamos à presença do Senhor e há perdão do Senhor para nós. Há perdão de Deus para a nossa vida. Quando há o reconhecimento do homem e da mulher, vem o perdão de Deus e a bênção de Deus sobre você. Mas a gente precisa reconhecer isto. O que o rei fez? Mandou um mensageiro a Eliseu. Eliseu está em sua casa e Deus revela a ele: olha, está vindo aí um mensageiro do rei. E Eliseu falou com os homens que estavam ali com ele, disse: olha, vai chegar aí o mensageiro do rei, e vocês fechem a porta na cara dele, que ele vai chegar aí. Ele está chegando aí, já ele chegou, né? Só que Eliseu, ele tinha uma palavra dos céus. Eliseu tinha uma palavra profética para aquele dia de crise. Eliseu tinha uma palavra profética para aquele tempo difícil. Eliseu tinha uma palavra profética para aquele tempo desesperador que estava vivendo a população daquela cidade. O texto que eu vos li esta noite, que eu vou repeti-lo: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. É uma palavra profética. Irmãos, nós temos muitos profetas hoje, e glória a Deus, mas aqui é um momento desesperador. É um momento desesperador, porque nós temos muita gente profetizando nos tempos bons, nos tempos áureos. Eliseu se levanta como homem de Deus numa situação horrível e diz: amanhã esta situação vai ser mudada. Amanhã, a esta hora,
A situação de Samaria, a situação de vocês serão mudadas. Profeta de Deus, homem como uma voz autêntica de Deus na terra, ainda que vocês estão aí pagando e comendo aquilo que não deveria comer, mas amanhã haverá saída de Deus para a vossa vida. E eu vim aqui esta noite, aleluia, com um propósito, irmão, para nesta noite, como um ato profético sobre a tua vida, para lhe dizer que Deus vai abençoar a tua família, a tua casa, o teu casamento, os teus negócios, que Deus vai prosperar a obra das suas mãos, e Deus vai dar saída para você. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, isso aqui é firmeza, mas é convicção, por volta desta hora, aleluia, o Deus da provisão vai prover, vai prover, vai prover, aleluia, oh glória a Deus. Continue aqui comigo. O homem a quem o rei se apoiava fez uma pergunta: será que isso poderia acontecer? Gente, nós estamos comendo cabeça de jumento, nós estamos pagando 80 peças de prata, estamos pagando 5 peças de prata por uma caneca de esterco de pomba. E Eliseu está dizendo que amanhã vai ter fartura na nossa casa. Versículo 2: o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, vírgula. Aí ele faz a pergunta: será que isso poderia acontecer? Lucas 1:37. Repita após mim, se quiser. Porque para Deus, diga a todos, porque para Deus, nada, diga nada, é impossível. Você crê nisso? O homem aqui, o oficial aqui, não cria, não creu. E aí, eu coloquei lá, e vou dizer a vocês: cuidado com o incrédulo, cuidado, não fique andando com gente incrédula não, fica andando não, irmão, fica perdendo tempo com incrédulo não, incrédulo não chega a lugar nenhum. Creia nas promessas do Senhor, creia na palavra do Senhor. Eliseu advertiu: você vai ver com seus próprios olhos, mas tem uma coisa, você não vai comer coisa alguma do que vai chegar aqui. Ver, você vai até ver, mas comer, não vai comer. A ausência da fé é pecado contra Deus. Hebreus 11, verso 6, está dizendo que sem fé, o que acontece? É impossível agradar a Deus. Então a ausência da fé é pecado contra Deus. A ausência da fé nos priva das bênçãos de Deus.
O salmista diz assim: Deus é bom e abençoador. Quem crê nisso? Você crê mesmo? Que Deus é bom? E que Ele é abençoador também? E é isto mesmo. As bênçãos de Deus estão para nós. Pastor, mas por que então elas não chegam em mim? Porque você não crê. Porque você não age pela fé. Porque muitas das vezes você age do seu jeito e não confiando no Senhor. Você age da sua forma e não esperando o trabalhar de Deus. A ausência da fé nos priva das bênçãos de Deus. Amém, queridos? Agora usa da fé. E vamos ver se Deus não vai agir na sua vida. Vamos ver se Deus não vai agir na sua vida. A ausência da fé tem consequências. Se eu pego um chefe de família incrédulo, a sua família sofre. Sofre a esposa, sofre os filhos, porque o homem é incrédulo. E ela traz consequência. E essas consequências vêm sobre a família, vêm sobre os negócios, vêm sobre as finanças. Muitas vezes vem sobre a saúde. Porque não agimos pela fé. Porque não praticamos a fé. E nos tornamos incrédulos quanto à bondade, a promessa e a vontade do Senhor para com as nossas vidas. Eu sei, e vocês também sabem porque são ensinados, que a gente precisa tomar muito cuidado com profetas. É por isso que Paulo nos ensinou, nos dando o direito de examinarmos. Não foi isso? A palavra profética. Eu tenho o direito, assim como você também tem, de examinar a palavra profética, para ver se é de Deus ou não. Porque escute-me, Deus não falha. Se Deus falou contigo que vai fazer, você pode descansar, porque Ele vai fazer. Agora, o que eu preciso entender e ter discernimento através do Espírito é se é Deus quem realmente falou. Se foi Deus. Quem está falando aqui que amanhã vai ter provisão é um homem de Deus, avaliado, um homem a quem Deus usou de uma forma extraordinária, e que não estava falando pela emoção de falar, mas estava falando porque Deus ordenou a ele que falasse. Então cuidado com o incrédulo. Se afaste desse tipo de pessoa, porque ele não traz benefício para ninguém. Ele é capaz de impedir a tua bênção, te levando também à incredulidade. Tome cuidado. Vamos continuar. A profecia de Eliseu se cumpre. 4 leprosos estavam junto à porta da cidade, segundo Levítico 13 e 46, os leprosos, devido à lepra, deviam ficar em quarentena fora da cidade. Havia muitos tipos de lepras,
Então os leprosos estavam ali. Aí, um olhou para o outro, disse: olha, eu vou, com as minhas palavras, olha, se nós ficarmos aqui, vamos morrer. A cidade, está todo mundo passando fome. Se nós ficarmos aqui, vamos morrer. E se nós somos no arraial do Ciro, possa ser que também morramos lá, ou também possa ser que aconteça deles dar alguma coisa para nós comer. Então, vamos para lá. E foram para o arraial dos Círios. O texto aí, eles decidiram ir. Só que, no versículo de número 6 do capítulo 7, Deus vai agir. E eu já disse a vocês aqui, que não tente, preste atenção nisso, não tente entender o trabalhar de Deus, porque a nossa mente é muito pequena para entender o jeito de Deus trabalhar. Então não tente entender, aceite o jeito de Deus trabalhar, tá? O homem vai para Eliseu, diz: Eliseu, eu estou com lepra. Mandou avisar ao Eliseu, chegou aí Naamã, o homem leproso. Eliseu disse: fala para ir lá mergulhar no rio lá, dá 7 mergulhos lá. Aí Josué chega diante de Jericó. Os historiadores dizem 25 metros de altura tinha um muro, 2 carroças com 8 cavalos cada uma podia andar sobre os muros. Era uma cidade que confiava na segurança que tinha. Aí Josué chega com o povo: Deus, o que nós vamos fazer? Manda o povo dar volta. Manda o povo rodear a cidade. Primeiro dia, dar uma volta todo. E é isso que é interessante, ninguém pode abrir a boca, todo mundo quietinho. Dá a volta num dia, dá a volta no outro, dá a volta. No 7º dia dá 7 voltas. Irmãos, o exército entrou em fuga. Entrou em fuga. E saíram e deixaram pelo caminho as suas roupas. E fugiram. O ruído. Deus é interessante demais, né? Eu estava lembrando ontem ou hoje, sei lá, que tinha um irmão que ele tinha uma casa de aluguel e o inquilino não pagava. Passou meses, e o inquilino não pagava. E o irmão, aquela renda ajudava ele, né? E procurou os meios lá, e vocês sabem como é complicado. Mas aí ele disse: Deus, o Senhor age, faz alguma coisa lá que eu preciso da casa. E de repente, sem nada, começou a entrar formiga na casa. E o homem dá um jeito aqui, dá um jeito ali, e formiga que vem, e formiga que vem, e formiga que vem. Chama o pessoal lá e manda fazer lá a detetização, e formiga que vem, e formiga que vem, e formiga que vem. Até que ele foi no irmão e disse: olha, estou devolvendo a casa. O irmão disse: amém, porque tem formiga demais lá. Nunca teve, agora está tendo. Só que quando ele foi embora, as formigas foram embora também. Nós temos um presbítero que ele tinha uma empresa de ferragem e o camarada ficou devendo um montante para ele. E no momento que o país estava até numa crise, ele tinha vários funcionários, precisou despedir os funcionários. Disse: Senhor, eu tenho dinheiro a receber, está na mão daquele fulano, age, faça alguma coisa, eu preciso.
E ele orou a Deus. E aí aquele homem começou a ouvir, no ouvido assim, ó: paga o Jonas. Jonas era o presbítero. Paga o Jonas, paga o Jonas, paga o Jonas. O homem ia almoçar, a voz estava lá: paga o Jonas, paga o Jonas, paga o Jonas. Ia para o serviço, a voz estava lá: paga o Jonas, paga o Jonas. Ia dormir, paga o Jonas, paga o Jonas. No terceiro dia ele não aguentou. Foi lá, chamou o irmão, disse: faz aí o juro, tudo que tem que pagar. E fez, e pagou todo o dinheiro ao irmão. Meu irmão, Deus tem medo de trabalhar. Fica quieto no teu lugar, deixa Deus agir. Não queira atrapalhar não. Ah, pastor, eu vou dar uma ajudadinha. Não ajuda não, Deus não precisa da sua ajuda nisso aí, irmã. Deixa Deus trabalhar, por favor. Deixa Deus agir. Deus mandou ruído e o exército dos sírios fugiram. E quando os leprosos chegam lá, eles entram numa tenda. O que tem lá? Ouro, prata, comida, roupa. E vai na outra tenda: ouro, prata, comida, roupa. E ninguém no arraial. E ninguém. Eles se fartaram. Aí um olhou para o outro e disse: ei, hoje é dia de boas novas. Isso daqui prefigura o Evangelho de Cristo. Não vou pregar isso para vocês hoje, mas aqui prefigura o Evangelho de Cristo. Hoje é dia de boas novas. Não convém nós ficarmos aqui calados. Vamos informar a cidade. E eles foram na cidade, olha, avisou os guardas foram na casa do rei. E o rei disse: ah, eu já sei o que eles fizeram. Eles esconderam aí pelo caminho. E quando nós saímos, eles vêm sobre nós e entram na cidade. Aí um inteligente lá disse: olha, faz o seguinte, rei, pega aí dos poucos cavalos que ainda nos resta e manda olhar lá. Está morrendo mesmo? Manda lá. Aí os homens foram até as margens do rio e só encontraram roupa jogada. E vieram e deram notícia para a cidade. E a euforia foi grande, irmão, que o povo foi e voltou. E aquele oficial, o rei falou para ele: fica aí na porta da cidade, para nós não termos nenhuma surpresa. E o povo foi. E quando voltou com comida, voltou com roupa, voltou com ouro, voltou com prata. E a alegria era tanta, irmão, tanto, que o oficial ali na porta, eles nem viram. Passaram por cima dele, mataram ele. Ele viu a bênção, viu o cumprimento da profecia, mas não tomou parte nela. Você está me entendendo? Amanhã, a estas horas, 2 medidas de cevadas passarão a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Continua lá, irmão Christian. A provisão de Deus em tempos de crises. Ele é o Deus provedor, isto é, Jeová Jirê. Gênesis 22, 13 e 14 fala sobre isto. Ele proveu maná e água e carne para o povo no deserto. Segundo o livro da Bíblia, capítulo 16. Ele proveu alimento para o profeta Elias. Primeiro livro dos Reis, 17, 4. E preste atenção. Olha o que Deus disse para Elias: você vai beber do riacho. E dei ordens aos corvos para te alimentar lá. Irmão, irmã, antes de Elias chegar no riacho, Deus já tinha dado ordem para os corvos.
O meu servo vai chegar lá e vocês vão levar alimento para ele. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Deus já proveu o necessário para a tua vida. Deus já proveu o necessário para a tua vida. Deus já proveu. O ensino de Jesus fala sobre a provisão de Deus para o seu povo. Preocupação, comer pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Olha o que Jesus disse. Estou lendo o texto. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Escute aqui: se Deus cuida de um pardal, Deus vai cuidar de você. Se Deus cuida dos lírios do campo, Deus vai cuidar de você, meu irmão, minha irmã. Deus vai cuidar de cada um de nós. Crises, sempre existiram as crises, mas Deus nunca deixou de cuidar do seu povo. Eu estou aqui lhe dizendo, há uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus vai prover todo dia o que lhe é necessário. Deus vai mandar dos céus, portas serão abertas, porque você serve o Deus de toda provisão. Ei, eu tenho conversado com amigos empresários de vários setores, e eles dizem assim: pastor, nunca vendi tanto como temos vendido nessa pandemia. Oh, irmão, a provisão dos céus para você, a provisão dos céus para a sua família, para os seus filhos. Se você quer glorificar, essa é a hora de glorificar. Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto Deus neste lugar. Eu sinto Deus neste lugar. Oh, aleluia. Eu não estou aqui ensinando nada novo a vocês, mas estou lhe lembrando que você é um profeta de Deus, que a senhora é uma mulher de Deus, que o Senhor é um homem de Deus. E se você estender as suas mãos, Deus vai estender as mãos dele junto com a sua.
Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Deixa eu terminar. Aleluia. Quantos aqui acreditam em ato profético? Só quem acredita. Se você não acredita, não tem problema nenhum. Só quem acredita em ato profético. Deixa a tua Bíblia, deixe tudo no banco aí. E se coloque de pé, por favor. Eu vou ler o que está lá. E se você acreditar, você vai dar um amém. Mas não dá aquele amém. Pastor, trabalhou o dia inteiro, estou cansado, eu sei. Mas tira o melhor amém que você possa dar hoje. Porque é conforme a sua fé que Deus vai agir. Amém. É conforme a sua fé que Deus vai trabalhar. Eu estava em um culto, eu estava na cidade de Orlândia, era presbítero, eu estava num culto, e eu tinha uma quantidade de dinheiro no bolso, e eu pensei comigo assim, eu não vou dar oferta hoje, porque eu tenho algumas coisas a pagar. O dinheiro que eu tinha no bolso não dava para pagar, não dava, mas eu disse, eu não vou dar oferta não, porque se eu tirar a oferta aqui já vai desfalcar mais ainda. Aí os diáconos, e eu estava dirigindo o culto, eu era dirigente do culto, e aí os diáconos indo para lá e para cá, eu disse, Jesus, não posso vir para o culto sem dar uma oferta, não dá não, Jesus, eu vou dar oferta, e eu vou dar tudo que eu tenho no bolso, Jesus. E quando o diácono passou pelo púlpito, eu tirei o que estava no bolso, e coloquei na salva, e dei oferta, e dei glória a Deus, e naquele dia era outro que ia pregar, coloquei para pregar e amém. Eu ainda era funcionário público e alguém me ligou. Eu saí às 17h20 do trabalho. Alguém me ligou e disse, passe aqui no escritório, por favor. E aí eu fui lá e passei no escritório depois do trabalho. E quando eu cheguei lá, aquele irmão disse, olha, eu não sei porquê, mas ontem, por volta das 20h35, Deus disse para mim, coloque no envelope esta quantia e chame ele amanhã no seu escritório e dê de oferta para ele. 8h35 era a hora que eu tinha dado oferta. E ele colocou no envelope 10 vezes mais o que eu tinha dado de oferta, sem saber o que eu tinha dado. 10 vezes mais. Você precisa acreditar que Deus trabalha mediante a sua fé. Mediante a sua fé. Eu vou dizer esta noite, se você crer, dê o melhor amém que você puder. Deus vai abençoar a sua família. Amém. Deus vai abençoar a sua casa. Amém. Deus vai abençoar as suas finanças. Amém. Deus vai abençoar seus sonhos e projetos. Amém. Deus vai abençoar todos os seus negócios. Amém. Vire para quem está do teu lado, diga para ele, está dito, a bênção de Deus virá sobre você. Se você crê, glorifica Ele, exalte a Ele. Agora diga após mim, Deus enviará a provisão. Sempre. Eu creio. Aleluia. Amanhã, a estas horas, virá a provisão de Deus, resposta de Deus, saída de Deus.
Se você pode adorar, adore. Se você pode exaltar, exalte a Ele. Eu vou esperar você adorar. Eu vou esperar você adorar. Porque eu estou profetizando sobre a tua vida esta noite. Que vem ruído de abundante chuva. Chuva, chuva de Deus sobre nós. Charamande candarabachandarabahais. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pode adorar. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno. Glória. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Queridos, receba esta palavra de Deus para a sua vida. E volte para a tua casa glorificando, exaltando e crendo na providência de Deus, dia após dia. Amém.